tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho. E a gente vai apresentar um pouco sobre o conhecimento religioso. E o que é o conhecimento religioso? Ele também é chamado de conhecimento teológico. E é todo tipo de sabedoria baseada em ensinamentos sagrados ou de origem divina. Esse conhecimento é fundamentado pela fé, ou seja, na crença de que todos os acontecimentos ocorrem pela vontade de seres ou forças sobrenaturais. Por esse motivo, o conhecimento religioso apresenta explicações consideradas dogmáticas, que não podem ser contestadas. Esse saber baseia-se no puro sentimento, podendo ser uma forma onde relaciona-se através da crença ou da prática. Ou seja, eles podem ser organizados e sistematizados em um corpo. E em diferentes partes do mundo, o conhecimento religioso é organizado em várias religiões, cada uma com seu próprio conjunto de crenças, fé, práticas, rituais e princípios morais, destacando-se o cristianismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo e etc. O conhecimento religioso é baseado principalmente na fé e nas crenças de cada religião. Ele procura explicar as questões sobre a origem da vida, o sentido da existência e a relação entre o humano com o sagrado e com o Deus. Esse tipo de conhecimento é transmitido por meio de textos sagrados, tradições e ensinamentos religiosos, sendo passados de geração a geração. Diferente do conhecimento científico, ele não precisa de aprovação por experimentos, pois é aceito pelos fiéis a partir da fé e da confiança nas doutrinas religiosas. Além disso, o conhecimento religioso também pode ser influenciável com valores, comportamentos e a forma de como muitas pessoas veem o mundo. O conhecimento religioso é o tipo de conhecimento baseado na fé, nas crenças e nos ensinamentos das religiões. Ele é transmitido principalmente por meio de tradições, líderes religiosos e textos sagrados, como a Bíblia e o Alcorão. Diferente do conhecimento científico, o conhecimento religioso não precisa de comprovação por experimentos, pois sua base principal é a fé. Um exemplo é a crença na existência de Deus, que para muitas religiões é o Criador do universo e de todas as coisas. Outro exemplo é a ideia de vida após a morte, presente em várias religiões que acreditam que a alma continua existindo depois que o corpo morre. Também existem os milagres, que são acontecimentos considerados sobrenaturais e atribuídos à ação divina. Além disso, o conhecimento religioso também orienta o comportamento das pessoas por meio de regras e ensinamentos morais, como os 10 mandamentos. Dessa forma, ele ajuda muitos indivíduos a encontrar o sentido para a vida e orientar suas atitudes no dia a dia. E agora, continuem com nossas amigas apresentadoras, Viviane, Ana Clara e Mirella. O conhecimento religioso não surgiu na atualidade. Isso porque, na antiguidade humana, a religião surgiu como uma forma de interpretar e lidar com o mundo natural. O animismo foi uma das primeiras maneiras de compreender a realidade. E nessa visão, acreditava-se que todos os elementos da natureza possuíam um espírito ou força, como animais, árvores, rios, montanhas e fenômenos naturais. Para os povos mais antigos, esses espíritos podiam influenciar na vida humana, e por isso eram realizados rituais, oferendas e cerimônias com objetos de agradar, acalmar ou pedir. A magia aparece nesse mesmo contexto como uma tentativa de interferir e controlar as forças da natureza. Diferente da simples crença na existência dos espíritos, a magia envolve práticas específicas como rituais, gestos e palavras sagradas. À medida que as crenças religiosas evoluíram, os seres humanos passaram a imaginar os deuses como forma, emoções e comportamentos semelhantes aos dos próprios homens. Assim, o antropoformismo é o processo de atribuir características humanas às divindades ou forças da natureza. Nas primeiras civilizações, as crenças religiosas começaram a se organizar de uma forma mais estruturada. Surgiram tradições como dogmas, mitologias e textos sagrados, como no caso do hinduísmo, que foi sistematizado há cerca de 3.500 anos. Esse momento marcou a passagem de crenças mais dispersas para sistemas religiosos organizados, capazes de orientar a vida social e cultural dos povos. Em um segundo momento, muitas tradições religiosas passaram por uma transformação importante, a tendência ao monoteísmo. A ideia de divindade deixou de ser apenas associada a forças naturais
ou poderes brutos e passou a representar também valores morais e éticos, como bondade, justiça e compaixão. Essa mudança teve grande impacto na história do pensamento humano, especialmente no Ocidente, onde religiões como o cristianismo influenciaram profundamente a filosofia, a moral e a organização das sociedades. Pela perspectiva evolucionista e cognitiva, muitos pesquisadores defendem que a capacidade religiosa faz parte do próprio funcionamento da mente humana. Ou seja, ao longo da evolução do Homo sapiens, nosso cérebro desenvolveu mecanismos cognitivos que facilitam a crença em agentes sobrenaturais, a criação de narrativas sobre o mundo e a busca de sentido para eventos naturais. Alguns cientistas acreditam que a religião pode ter sido uma adaptação que ajudou na coesão social, fortalecendo grupos humanos. Outros defendem que ela surgiu como um subproduto de habilidades mentais já existentes. Agora vamos entender o porquê o conhecimento religioso é importante. O conhecimento religioso é importante porque ajuda a gente a entender melhor diferentes culturas e formas de pensar. Cada religião tem suas crenças, valores e tradições, e conhecer isso faz com que a gente respeite mais o outro. Além disso, muitas religiões ensinam princípios como amor, solidariedade e paz, que são importantes para convivermos melhor em sociedade. Mesmo que a pessoa não siga uma religião, aprendemos sobre elas, amplia a visão do mundo. Aprender sobre religião também ajuda muito no desenvolvimento pessoal. Muitas religiões trazem reflexões importantes sobre a vida, como o propósito da existência, o respeito ao próximo e a importância das nossas atitudes no dia a dia. Isso pode influenciar positivamente a forma como a gente pensa e age, ajudando a tornar decisões mais conscientes e responsáveis. Além disso, em momentos difíceis, como tristeza, dúvidas ou desafios, o conhecimento religioso pode servir como apoio emocional, trazendo conforto e esperança. Mesmo para quem não segue uma religião específica, entender essas ideias pode ajudar a refletir sobre valores como empatia, solidariedade e amor ao próximo. O conhecimento religioso é muito importante para evitar preconceitos e promover o respeito entre as pessoas. Muitas vezes, o preconceito surge justamente da falta de conhecimento, quando alguém não entende a religião do outro. Pode acabar julgando de forma errada ou criando estereótipos. Ao estudar diferentes religiões, a gente percebe que, apesar das diferenças nos rituais e crenças, muitas delas compartilham valores parecidos, como a prática do bem, o respeito ao próximo, a solidariedade e a busca pela paz. Isso mostra que, no fundo, todas têm objetivos semelhantes: orientar as pessoas para uma convivência melhor. Além disso, esse conhecimento ainda ajuda a combater a intolerância religiosa, que ainda é um problema em muitas sociedades. Outro ponto muito importante é que a religião faz parte da história da humanidade desde os tempos mais antigos. Diversas civilizações foram organizadas a partir de crenças religiosas, e isso influenciou diretamente a cultura, as tradições e até a forma como as sociedades funcionavam. Muitas obras de arte, como pinturas, esculturas e construções famosas, foram inspiradas pela religião. Além disso, várias leis e costumes que existem até hoje têm origem em princípios religiosos. Ou seja, estudar religião também é uma forma de entender melhor como o mundo se desenvolveu ao longo do tempo. Esse conhecimento nos ajuda a compreender o presente, já que muitas atitudes, conflitos e até celebrações atuais têm relação com crenças religiosas. Quando entendemos isso, conseguimos interpretar melhor o comportamento das pessoas e da sociedade. Hoje em dia, vivemos em uma sociedade com muita diversidade, onde cada pessoa pode ter uma crença, uma religião ou até mesmo não seguir nenhuma. Por isso, saber respeitar e entender essas diferenças é essencial. Quando a gente conhece melhor as religiões, fica mais fácil conversar sem julgamentos e sem preconceitos. Em vez de gerar conflitos, o conhecimento ajuda a criar pontos entre as pessoas, permitindo um diálogo mais tranquilo, respeitoso e aberto. Isso é fundamental tanto na escola quanto na convivência do dia a dia. Além disso, essas pesquisas contribuem a construção de uma sociedade mais harmônica, onde as pessoas se respeitam independentemente de suas crenças. O ambiente se torna mais acolhedor e seguro para todos. Outro ponto importante é o diálogo entre diferentes religiões para trazer aprendizagens muito ricos, já que cada uma tem valores e ensinamentos que podem contribuir de forma positiva para a convivência humana. Por isso, conhecer sobre religião não é apenas adquirir informação, mas também aprender a conviver melhor com o outro, respeitando as diferenças e valorizando a diversidade.
Para finalizar, é importante destacar que o conhecimento religioso não tem como objetivo impor crenças, mas sim promover o diálogo e o respeito entre as pessoas. Inclusive, no documentário que assistimos, foi possível perceber como diferentes religiões podem conviver no mesmo espaço, mesmo com suas diferenças. Uma das partes mais interessantes mostra justamente como o diálogo é essencial para evitar conflitos e construir relações mais saudáveis. Isso reforça a ideia de que conhecer o outro é o primeiro passo para respeitar. Em um mundo onde ainda existem muitos casos de intolerância religiosa, buscar esse tipo de conhecimento se torna cada vez mais necessário. Portanto, podemos concluir que o conhecimento religioso é fundamental para forçar uma sociedade mais consciente, respeitosa e preparada para lidar com as diferenças. E fica aí a reflexão: será que estamos realmente respeitando as crenças das pessoas ao nosso redor? Quando falamos sobre o conhecimento religioso, não estamos tratando apenas de crenças, rituais ou tradições específicas, mas de algo muito mais profundo. A forma como cada pessoa interpreta a vida, o mundo ao seu redor e até a si mesma. Desde os tempos mais antigos, o ser humano busca respostas para perguntas como de onde viemos, qual é o sentido da vida e o que acontece depois da morte. E a religião surge justamente como uma maneira de tentar compreender esses mistérios. Para muitas pessoas, a religião é uma importante fonte de conforto emocional. Em momentos difíceis, como perdas, desafios pessoais ou situações de incerteza, ela oferece esperança, força e até um sentimento de acolhimento. Como alguns dizem, é na fé que encontramos respostas quando tudo não parece fazer sentido. E isso ajuda muitas pessoas a enfrentarem os problemas com mais equilíbrio. Para muitas pessoas, a religião é uma importante fonte de conforto emocional. Em momentos difíceis, como perdas, desafios pessoais ou situações de incerteza, ela oferece esperança, força e até um sentimento de acolhimento. Como alguns dizem, é na fé que encontramos resposta quando tudo parece não fazer sentido. E isso ajuda muitas pessoas a enfrentar os problemas com mais coragem e equilíbrio. Por outro lado, é importante reconhecer que nem todos vivenciam a religião da mesma forma. Existem pessoas que não seguem uma religião específica, mas que ainda assim respeitam e valorizam as crenças dos outros. Isso mostra que o conhecimento religioso também está muito ligado à convivência em sociedade, ao diálogo e à construção de um ambiente tolerante e respeitoso. Outro aspecto importante do conhecimento religioso é o desenvolvimento de valores essenciais para a vida em sociedade. Ao estudar diferentes religiões, aprendemos sobre empatia, respeito, ética e convivência. Esses valores não servem apenas para o contexto religioso, mas para todas as áreas da vida. Saber ouvir o outro, respeitar opiniões diferentes e conviver com pessoas que pensam de outra forma são habilidades fundamentais hoje em dia. Além disso, o conhecimento religioso também pode ajudar as pessoas em momentos difíceis, trazendo reflexões sobre o sentido da vida, esperança e solidariedade. Mesmo para quem não segue uma religião, esse aprendizado contribui para a formação dos cidadãos mais conscientes e preparados para viver em sociedade. Ou seja, não se trata apenas de religião, mas de crescimento pessoal. No fim, mais do que acreditar ou não em uma religião, o mais importante é aprender a conviver com o outro de forma respeitosa. E é justamente isso que o conhecimento religioso pode nos ensinar, a importância do diálogo, da compreensão e da construção de uma sociedade mais harmoniosa, onde as diferenças não sejam motivos de conflito, mas sim de aprendizado. A diversidade religiosa é a convivência de diferentes religiões, crenças e formas de espiritualidade dentro de uma mesma sociedade. No Brasil, essa diversidade é muito grande, porque o país é formado por povos indígenas, africanos e europeus, cada um trazendo suas crenças e tradições. Além disso, a Constituição brasileira garante a liberdade religiosa, ou seja, cada pessoa tem o direito de escolher sua religião, sua crença ou até mesmo não seguir nenhuma. Essa liberdade é muito importante, porque permite que as pessoas expressem a sua fé sem medo e vivam como desejam e como querem, né? E é isso. Eu sou Breno Benigno e eu vou falar sobre o cristianismo. O cristianismo é a religião com mais seguidores do Brasil, e dentro dele se destacam principalmente os católicos. E mesmo sendo da mesma base, existem diferentes formas de cultos e tradições entre as igrejas. E eu vou falar um pouco sobre as religiões de matriz africana. As religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, fazem parte da história e da cultura do Brasil. Elas foram trazidas pelos povos africanos que vieram escravizados durante o período colonial e mesmo diante de muita repressão, conseguiram resistir e se manter vivas ao longo dos séculos.
Essa resistência não foi apenas religiosa, mas também cultural, pois envolveu a preservação de línguas, costumes, músicas e saberes tradicionais. Essas religiões valorizam profundamente a conexão com a natureza, vista como sagrada, e com os ancestrais, que são considerados fontes de sabedoria e proteção. No candomblé, por exemplo, há um culto aos orixás, que representam forças da natureza, enquanto na Umbanda há uma atuação de diversas entidades espirituais, como caboclos e pretos velhos, que orientam e auxiliam as pessoas. Dessa forma, as tradições promovem valores com respeito, equilíbrio, coletividade e espiritualidade. Apesar de sua grande importância cultural e histórica, essas religiões ainda sofrem com preconceito e intolerância religiosa no Brasil. Muitas vezes, seus praticantes são vítimas de discriminação, ataques e estigmatização, o que revela a falta de conhecimento e respeito por parte de uma parcela da sociedade. Esse cenário reforça a necessidade de educação e diálogo para desconstruir estereótipos e promover a convivência pacífica entre diferentes crenças. Por isso, conhecer e respeitar as religiões de matriz africana é essencial para valorizar a diversidade cultural brasileira e combater a discriminação. Ao conhecer sua importância, contribuímos para a construção de uma sociedade mais justa, onde todas as formas de fé possam coexistir sem medo ou preconceito. Eu sou Arturo Melo e vou falar sobre outras religiões do Brasil. Além dessas que a gente falou no trabalho, o Brasil também possui várias outras religiões, como o Espiritismo, que acredita na comunicação com os espíritos e na evolução espiritual das pessoas. Também temos o Budismo, que busca o equilíbrio e a paz interior, o Islamismo, que segue os ensinamentos do Alcorão, e o Judaísmo, uma das religiões mais antigas do mundo. A presença dessas diferentes religiões mostra como o Brasil é um país multicultural, onde várias tradições convivem no mesmo espaço. Olá, meu nome é Victor Miguel e hoje eu vou falar sobre a intolerância religiosa. Mesmo com toda essa diversidade, a intolerância religiosa ainda é um problema no Brasil. Ela acontece quando uma pessoa ou grupo desrespeita, discrimina ou até agride alguém. Por causa da sua religião ou crença, esse tipo de atitude pode causar conflitos e prejudicar a convivência da sociedade. Por isso, é muito importante promover respeito, o diálogo e a educação sobre as diferentes religiões. Só assim é possível construir uma sociedade mais justa, onde todos se sintam seguros para expressar sua fé. Bom, meu nome é Victor Ribeiro Roberti e agora eu vou explicar para vocês a conclusão do nosso trabalho. Bom, a diversidade religiosa é uma das características mais importantes do Brasil e faz parte da nossa identidade cultural. Conviver com diferentes religiões nos ensina a respeitar as pessoas que seguem elas e o respeito deve estar sempre em primeiro lugar. Isso também nos ajuda a entender uns aos outros, independentemente da religião que a pessoa segue. Valorizar essa diversidade é essencial para garantir uma convivência pacífica e harmoniosa entre nós. Afinal, uma sociedade melhor é construída quando aprendemos a respeitar as diferenças das religiões e das pessoas. Bom, esse foi nosso trabalho. Muito obrigado. Oi, eu sou a Rafa, editora do vídeo, e eu vou falar um pouco, eu e o meu grupo, sobre quem foi o Gilberto Freire. Gilberto Freire foi um antropólogo, historiador, escritor e pintor. Ele nasceu em Recife no ano de 1900 e ele se tornou um dos grandes pensadores aqui do nosso país. Gilberto de Melo Freire foi também um dos mais importantes sociólogos. Nos Estados Unidos, tornou-se bacharel em artes liberais pela Universidade de Baylor e obteve grau de mestre pela Universidade de Colômbia. Ao longo da vida, ele se dedicou a fazer alguns livros e também desenvolver muitos estudos sobre a nossa sociedade aqui no Brasil. E além disso, ele também ficou conhecido pelas suas ideias inovadoras sobre a formação do povo brasileiro e também ele se tornou uma grande referência na sociologia. Ele faleceu em 1987 e deixou um importante legado aqui para o nosso país e também para diversos aspectos da sociologia. A ideia de miscigenação de Gilberto Freire revolucionou o pensamento social
ao defender que a miscigenação foi elemento fundamental e positivo na formação da identidade brasileira. Em sua obra, ele argumenta que a mistura entre portugueses, indígenas e africanos cria uma sociedade híbrida e culturalmente rica, superando teorias racistas que viam o mestiço como inferior. Freire destaca a plasticidade do colonizador português, que se adaptava facilmente aos trópicos e promovia uma integração biológica e cultural única. Para o autor, esse processo gerou um equilíbrio de antagonismos, onde as distâncias sociais eram suavizadas pela convivência íntima na vida cotidiana. No entanto, sua visão é frequentemente criticada por romantizar as relações de poder e por ocultar a violência inerente ao sistema escravista. Assim, embora tenha valorizado a herança negra e indígena, sua tese sobre a democracia racial é vista hoje como uma interpretação que mascara desigualdades profundas. No Brasil colonial, o cotidiano era organizado em uma sociedade muito desigual e rural. A elite senhores de engenho concentrava riqueza e poder, vivendo em grandes propriedades. Já as pessoas escravizadas, principalmente de origem africana, eram a base da economia, realizando trabalhos forçados na lavoura e nas casas, em condições muito precárias. Entre esses grupos existiam homens livres pobres, como artesãos e pequenos produtores. A cultura colonial foi formada pela mistura de influências portuguesas, africanas e indianas. De portugueses veio a língua e a religião, dos africanos e indígenas, hábitos alimentares, músicas, danças e conhecimentos do dia a dia. Essa mistura deu origem à diversidade cultural brasileira. A Igreja Católica tinha grande influência na vida social, controlando a educação, impondo valores e organizando festas religiosas, que também eram momentos de lazer. Assim, o Brasil colonial foi marcado por desigualdade social, trabalho escravizado e intensa mistura cultural, que formou a base da cultura brasileira atual. Bom, Gilberto foi um autor importante para entender o Brasil. Ele falou sobre como nosso país foi formado pela mistura de povos, como europeus, indígenas e africanos. E ele valorizou essa mistura, mostrando que ela faz parte da nossa cultura. Isso foi importante porque na época muita gente via essa mistura de forma negativa, então ele ajudou a mudar um pouco essa visão. Mas também existem críticas. Alguns estudiosos dizem que ele suavizou a escravidão, como se ela não tivesse sido tão violenta. Só que a gente sabe que foi um período muito cruel. Outra crítica é a ideia de que o Brasil seria uma democracia racial, ou seja, um país sem racismo. Mas na verdade a gente sabe que ainda existe muita desigualdade. Então o legado dele é importante, mas a gente precisa analisar com cuidado, vendo tanto o que ele ajudou quanto os pontos que foram criticados. Olá, somos alunos do primeiro ano A. Estamos falando sobre o tema Mercier Eliade. Nosso grupo é composto por Brian, Davi, Marina Gomes, Pedro Sópico e também Renan. Mircea Eliade não foi apenas um historiador, ele foi um dos intelectuais mais polivalentes do século XX. Nascido em 13 de março de 1907 em Bucareste, Romênia, ele era filho de um oficial do exército. Desde a infância, Eliade demonstrou uma resistência física e mental incomum. Para ter mais tempo para ler, ele se forçava a dormir apenas 4 ou 5 horas por noite e comia alimentos que detestava para treinar sua vontade. Na adolescência, ele já era uma celebridade local, escrevendo centenas de artigos sobre entomologia, química e fisiológica. Ele era conhecido como o mestre da geração jovem na Romênia. Em 1925, ingressou na Universidade de Bucareste para estudar filosofia, onde se tornou o aluno favorito de Nae Ionescu, um professor carismático que introduziu Eliade ao pensamento existencialista e a ideia de que a vida deve ser uma experiência vivida e não apenas teoria. A Odisseia Indiana e o Despertar Espiritual. Em 1928, aos 21 anos,
Eliade tomou uma decisão que mudaria a história do pensamento ocidental. Ele conseguiu uma bolsa de estudos do Maharaja de Kassim Bazar para estudar filosofia indiana na Universidade de Calcutá, sob a tutela do mestre Surendranath Dasgupta. Ele aprendeu sânscrito e mergulhou nos textos sagrados. No entanto, a experiência mais profunda ocorreu quando ele se retirou para um ashram dos Himalaias. Lá, ele viveu como asceta, praticando yoga e meditação. Essa imensa imersão fez com que ele percebesse que a religião não era um conjunto de crenças exóticas, mas uma tecnologia sofisticada da consciência para atingir a liberdade espiritual. Sua tese de doutorado sobre a yoga defendia ao retornar à Romênia. Ainda é considerada uma das obras mais completas sobre o tema. A década de 1930 e 40 foi o período mais turbulento de sua vida. Eliade foi uma figura central na cultura romena, mas também se envolveu com movimentos nacionalistas de direita, o que mais tarde geraria grandes debates sobre seu passado político. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como um adito cultural em Londres e Lisboa. Com a ascensão do regime comunista na Romênia, após a guerra, Eliade tornou-se um exilado. Ele nunca mais voltou à sua pátria, viveu anos de dificuldades financeiras em Paris, onde se tornou amigo de outros grandes intelectuais exilados, como Émile Cioran e Eugène Ionesco. Foi nesse período de perda e terror da história que ele começou a escrever suas obras mais profundas, buscando no sagrado uma âncora contra o caos do mundo moderno. Em 1957, mudou-se para os Estados Unidos, assumindo a liderança do Departamento de História das Religiões da Universidade de Chicago, onde lecionou até sua morte em 1986. O coração do pensamento, sagrado, profano e hierofania. O pilar central do pensamento de Eliade é a distinção entre o sagrado e o profano. Para ele, o mundo profano é o cotidiano vazio de sentido, enquanto o sagrado é a dimensão do real absoluto. Ele cunhou o termo hierofania para descrever como o sagrado se manifesta no mundo. Uma pedra, uma árvore ou uma fonte não são apenas objetos. Eles podem se tornar portais para o divino. Ele também revolucionou o conceito de mito. Para Eliade, o mito não é uma história falsa, mas uma história verdadeira que explica a origem do mundo. Ao reencenar o mito, o ser humano retorna ao in illo tempore, o tempo do início, escapando da angústia do tempo linear e da morte. Para entender Eliade de verdade, precisamos olhar para os seus livros, que são verdadeiros mapas da alma humana e da nossa busca pelo divino. O Sagrado e o Profano, 1957. Talvez a sua obra mais lida e acessível. Nela ele explica que o homem moderno tenta viver em um mundo puramente racional e funcional, o mundo profundo. Mas falha. Isso ocorre porque o ser humano tem como necessidade quase biológica de encontrar pontos de contato com o absoluto, ou seja, com o sagrado. Tratado de História das Religiões. Este é um estudo comparativo manualmente. Eliade analisa símbolos universais que aparecem em quase todas as suas culturas, como o céu, a água, a terra e as pedras. Ele mostra como cada povo e sua maneira atribui significados divinos a esses elementos naturais, transformando a natureza em linguagem de Deus. Outras obras dele também é A História das Crenças e das Ideias Religiosas, O Mito do Eterno Retorno. Eliade faleceu em 22 de abril de 1896, em Chicago. Ele nos deixou uma mensagem poderosa. Adquirir o ser humano é essencial como homo religioso. Mesmo na nossa sociedade tecnológica, ainda buscamos centros do mundo. Praticamos ritos de passagem e buscamos sentido nas histórias que contamos.
Ele nos ensinou que olhar para o passado religioso não é olhar para a ignorância, mas sim para o mapa da nossa própria busca eterna por conexão ao infinito. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Luan Daúde, do primeiro ano A do Externato Nossa Senhora Menina. Meu grupo é Pedro Fontana, Samuel Tenório, José Carlos e Leonardo Oliveira. E agora eu vou falar a vida e a formação de Hans King. Hans King nasceu em 1928, na Suíça. E ele foi um padre e teólogo muito importante. Ele estudou teologia e filosofia na Europa e se destacou por ter um pensamento mais aberto e crítico do que os outros. Ele se tornou professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha, onde ganhou reconhecimento internacional. Desde cedo ele defendia que a religião precisava acompanhar as mudanças do mundo moderno. Então ele esperava que o povo evoluísse junto com as tecnologias. Bom dia, agora eu vou falar sobre a participação no Concílio Vaticano. King participou do Concílio Vaticano, um evento que buscou modernizar a Igreja Católica. Nesse concílio, ele defendeu maior diálogo com a sociedade, aproximação com outras religiões, mudanças na forma como a Igreja se comunica com as pessoas. Essa participação foi muito importante para a sua carreira. Bom, e também eu vou falar um pouco das ideias e críticas, que ele recebia e que ele dava. Hans King ficou conhecido por suas ideias inovadoras. Ele criticava algumas tradições da igreja que considerava ultrapassadas. Uma das suas principais críticas foi ao dogma, na infalibilidade do Papa. Além disso, defendia mais liberdade de pensamento dentro da igreja, uma igreja menos rígida, um cristianismo mais próximo da realidade das pessoas. Isso era o que ele defendia e o que ele queria. Bom dia, eu sou o José e eu vou falar a relação complexa com Joseph Ratzinger. A história de Kang é inseparável de Bento XVI. Nos anos 60, ambos eram jovens turcos da teologia, vestindo ternos em vez de batinas, defendendo reformas. O divórcio intelectual. Enquanto a Revolução Cultural de 1968 custou Ratzinger fazer-o recuar para a posição de preservação da tradição. Kang abraçou a modernidade, as ciências e o cristianismo histórico. O diálogo final, mesmo sendo adversários teológicos, mantiveram uma correspondência ao longo da vida. Kang chegou a escrever que, embora discordasse de Bento XVI, respeitava sua integridade intelectual. Diferente de muitos teólogos que se fechavam em diferentes diálogos, Kang buscou o diálogo com a física, a biologia e a cosmologia. Em obras como O Princípio de Todas as Coisas, ele discutiu a teoria do Big Bang e a evolução, argumentando que a ciência e a religião não precisavam ser inimigas, mas sim responder às perguntas diferentes. A ciência foca no como e a religião foca no porquê. Meu nome é Leonardo e eu vou falar sobre a Igreja de Baixo, democracia, mulheres e laicato. Han Sun-kun acreditava que a igreja precisava de uma segunda reforma. Se Lutero focou na fé e na igreja, Kuhn focava na estrutura organizacional. Para ele, a igreja não deveria ser uma pirâmide com o Papa no topo, mas um círculo com Cristo no centro. A questão do feminino e a ordenação, Kuhn foi um dos defensores mais vocais da ordenação das mulheres. Seu argumento não era apenas por justiça social, mas tecnológica. Ele apontava que no Novo Testamento não há proibição explícita de mulheres na liderança. Afirmava que a exclusão das mulheres do
sacerdócio era fruto de uma cultura patriarcal histórica e não de uma vontade divina imutável. Para ele, uma igreja que inclui metade da humanidade de suas decisões está fadada à irrelevância no mundo moderno. O fim do celibato obrigatório via a celibato como uma regra disciplinar tardia, consolidada apenas no século XVII, que se tornou um fardo. Ele argumentava que o celibato deveria ser uma escolha voluntária e não uma condição para o ministério. Relacionava a insistência no celibato à falta de padres e ao isolamento do clero, o que, em sua visão, contribuía para uma casta clerical desconectada à realidade das famílias. O paradigma de Constança versus Vaticano, frequentemente citava o Concílio de Constança, que declarou que um concílio geral tem autoridade sobre o Papa. Ele sonhava que uma igreja onde bispos fossem eleitos com participação do povo local. O sensum fidelium, o senso de fé dos fiéis, fosse ouvido antes de grandes decisões morais. Transparência financeira e prestação de contas fossem a norma, e não o segredo. O confronto com o clericalismo cunhou duras críticas ao que chamava o romanismo. A centralização excessiva de poder em Roma. Ele dizia que o Vaticano funcionava como um politburo soviético, onde a dissidência era punida e o pensamento livre anficiado. A igreja não é a hierarquia, a igreja é o povo de Deus, dito por Rancun. Por que isso incomodou tanto? Diferente de críticos externos, Kuhn falava de dentro. Ele usava a história da própria igreja para mostrar que ela já foi diferente e, portanto, pode mudar novamente. Isso tirava o argumento de tradição imutável das mãos dos conservadores. Este tema sobre a estrutura da igreja e o papel das mulheres ajuda a completar o perfil dele. Meu nome é Samuel e eu vou apresentar sobre o projeto de ética mundial, EUTETUS. A partir dos anos 90, Kung expandiu seu olhar além das fronteiras do cristianismo. Ele percebeu que em um mundo globalizado, os conflitos religiosos eram a maior ameaça à sobrevivência da humanidade. Ele fundou a Fundação Ética Mundial, baseada em princípios que ele chamou de mínimo ético comum a todas as grandes tradições religiosas e seculares. A regra do ouro: não faças aos outros o que não queres que te façam. 4 compromissos inalienáveis. Compromisso com uma cultura de não violência e respeito à vida. Compromisso com uma cultura de solidariedade e uma ordem econômica justa. Compromisso com uma cultura de tolerância e uma vida em veracidade. Compromisso em uma cultura de igualdade de direitos e parceria entre homens e mulheres.